Uma das potencialidades que Deus nos deu foi a fala, a comunicação. Muitas pessoas acham que as palavras que nós pronunciamos, elas são apenas expressões linguísticas que a gente passa adiante. Mas será que aquilo que nós falamos só tem impacto no mundo exterior? Ou será que o que falamos interfere também dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar hoje, o potencial da fala do cristão. Mas para a gente entender o que a Bíblia diz, eu quero fazer antes um pano de fundo. E o pano de fundo é, o que a ciência diz sobre a fala? Vamos entender o que a ciência diz, para depois a gente ver o que a Bíblia diz, e a gente então entender por que tanta coisa que até a ciência fala, já estava na Bíblia. A neurociência fala que as palavras que proferimos, que a maneira como vivemos, normalmente são repetições dos padrões negativos que vivenciamos. Ou seja, tudo aquilo que nós repetimos dos nossos pais, ou tudo aquilo que nos rebelamos com os nossos pais, com a nossa família, com o nosso ambiente principal de vida na nossa infância, acaba sendo um padrão que a gente repete inconscientemente. Eu estava conversando com um homem e ele estava vivendo um adultério. E quando a gente foi conversando, o que eu descobri? Descobri que o pai dele adulterava com a mãe dele e que ele odiava o pai por isso, mas tudo que ele odiava ele fazia igualzinho. Nós temos vícios, temos coisas que queremos evitar, mas fazem parte de nós reproduzimos isso facilmente. São vícios comportamentais, vícios de acordo com as circunstâncias, vícios de sentimentos. Mas esses vícios ficam em nós. Por quê? Porque foi o padrão que a gente recebeu e, infelizmente, é o padrão que a nossa fala ajuda a manter. Um fazendeiro, ele achou um filhote de águia. Pegou o filhote de águia, levou para a fazenda, botou no galinheiro. Dava comida para as águias, para a águia e para as galinhas junto. Um tempo depois, alguém foi visitar a fazenda. Quando chegou na fazenda, encontrou a águia ciscando igual galinha. O ambiente produziu na águia o comportamento de galinha, mesmo que tivesse potencial para voos altaneiros, para voos incríveis, se comportava como galinha. Qual é o poder das palavras? A neurociência vai dizer que as palavras são como setas. Soltou a palavra, já era. Foi. Não temos mais como pegar de volta. Então tudo que a gente falou que não foi bom para a gente, tudo que a gente falou que produziu coisas erradas na gente, tudo aquilo que a gente falou que criou comportamentos na gente, nós não temos como ir lá e apagar aquela seta já foi. Então o que a neurociência vai dizer? Vai dizer assim, só tem um jeito de você mudar o seu padrão, tirar os vícios que você tem, mudar os seus sentimentos e os seus comportamentos. Qual é? Jogue setas boas. Com a mesma boca que eu joguei setas que foram ruins, eu agora posso jogar setas que valham a pena, setas positivas. Quando a gente vê isso, a gente começa a entender que a nossa boca, ela é determinante para a vida que a gente quer viver.
A imprudência verbal é um grande risco para a vida. Um delegado estava com um jovem e a mãe dele, e o jovem foi pego fazendo coisas erradas. O delegado virou para a mãe e falou: o seu filho é isso, é aquilo, é aquilo, aquilo, aquilo. Falou um monte de coisa, falou assim: ele não vale nada. A mãe disse: doutor, com todo respeito, ele não vale nada para o senhor, para mim ele vale tudo. Ele vale tudo e eu oro por ele. E esse menino que hoje me faz passar vergonha aqui vai me dar muita alegria, porque Deus vai tocar na vida dele, ele vai se arrepender, ele vai mudar de vida, ele vai escrever uma nova história, ele vai ser um homem honrado. O senhor vai se arrepender de ter falado isso. E tem mais, doutor, ele vai ser um pregador do evangelho, e Deus vai usar a boca do meu filho para mudar a vida de muitos jovens, para não cair na vida que ele está levando. Esse menino vai ser a alegria da minha vida. Eu sei o filho que eu pari. O delegado ficou meio assustado. A mãe levou o filho, e depois eu vi aquilo tudo da mãe dele. Aquele menino mudou de vida. Aquelas palavras de confiança da mãe diante do delegado mexeram com ele, mexeram com o brilho dele, e ele se tornou um pregador do evangelho. Paulo Vieira diz num dos seus livros que a boca é a máquina reprodutora da realidade. A boca é a máquina reprodutora da realidade. Querido, a sua boca vai determinar se você vai viver ou não alguma coisa. O seu pensamento, ele apresenta possibilidades. O seu pensamento, você pensa uma coisa, pensa outra, pensa uma, pensa outra, pensa uma, pensa outra. Quando você verbaliza, você escolheu um dos pensamentos e transformou no seu foco, transformou na sua verdade. Então, os pensamentos, eles ainda estão como alguns itens a serem escolhidos, mas quando você verbalizou, você fez uma escolha. E essa escolha que você fez, ela pode ser determinante para estragar tudo na sua vida. Aliás, um cientista japonês fez uma experiência muito interessante. Ele pegou a água e colocava em circunstâncias diferentes, em lugares assim, de muita informação ruim, colocava água num lugar de muita informação boa, a outra água escutando a voz do Hitler, convocando as pessoas para fazer coisas ruins, a outra ouvindo bar, a outra ouvindo um heavy metal, e ele congelava a água, e depois ele ia no microscópio detalhado, e ele olhava como ficavam aquelas moléculas, e ele descobriu que o ambiente e a fala interferia nas moléculas de água. Essa experiência mostrou que a nossa fala interfere no físico, nos átomos, a menor partícula da qual todos nós somos compostos. Se interfere no átomo, quanto mais nos sentimentos e na nossa alma. Tem uma experiência famosa, que é a experiência do arroz. Você pode fazer em casa. Você faz aquele arroz gostosão, bota cebola, alho, tudo belezinha. Depois você pega um pote do arroz, você bota lá num cômodo, e bota um outro pote de arroz no outro cômodo, e você vem nesse cômodo aqui, e 3 vezes por dia você vai praguejar em cima dele. Arroz maldito, fedorento, nojento, desgraçado, arroz do mal, vai ser ruim assim do quinto dos infernos. Arroz bandido, quer roubar minha paz, seu arroz, você não presta para nada, arroz do inferno. Depois você vai para outra sala, aonde aquele arroz não escuta o que você vai falar, e você vai falar para outro arroz suculento, nossa, que tempero
que aroma, arrozinho do coração, isso é uma bênção, que maravilha, vai fazer tão bem para a minha vida. Arroz, eu te desejo, você é demais. Procura saber qual arroz vai apodrecer primeiro. Não confia? Faz na tua casa. A tua boca apodrece vidas, inclusive a tua. Queridos, as moléculas de água que estavam no arroz, elas receberam a influência. A experiência do japonesão lá provou isso. E o nosso corpo é formado basicamente de quê? Água. A gente às vezes não entende o poder que tem a nossa palavra para produzir hormônios que fazem o bem para a gente, como a testosterona da ação, como as dopaminas para motivação, como a endorfina para o prazer, para a recompensa. Ei, a tua fala produz coisa de qualidade para a gerência do teu corpo, mas a tua fala produz toxina para o teu corpo. Eu estava num jogo de futebol e o jogador perdeu um gol daqueles assim, sabe aqueles gols que não dá para perder? Que nem o maior pereba aqui não perderia? Ele perdeu. Quando ele perdeu, o pessoal, burro, não sei o que, xingando. Ele fez assim, ó, no campo, foi nítido, fez assim, ó. As palavras proferidas pela torcida o alcançaram, produziram nele um efeito instantâneo de entrega. Era olhar para o corpo dele, estava ali assim, ó, de repente, ó, baixou a cabeça, não jogou mais nada, pegava na bola, tocava para o lado, não criou mais nada, foi até o final do jogo sem jogar coisa nenhuma. É isso que a neurociência fala sobre a fala. Pastor, tá bom, mas eu vim aqui, não é para aula de coach, não é para aula disso, eu vim aqui para aula de Bíblia. Pois é, eu fiz só o pano de fundo para você entender agora a profundidade do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a sua fala? Primeiro, suas palavras determinam o seu futuro. Irmão, há um poder misterioso nas palavras. Não dá para entender como que as palavras funcionam dessa maneira. Pastor, onde é que começa isso? Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1, versículo 3, diz assim: Deus disse, haja luz, e houve luz. Depois no versículo 6, 9, 11, 14 e 20, é o tempo inteiro assim: e disse Deus, haja isso, e houve isso. Deus poderia ter criado o universo soprando, e Deus soprou os luminares. Deus poderia ter criado as coisas com um gesto, e Deus gerou com suas mãos os animais, mas não. A Bíblia diz que Deus disse. Quando Jesus veio ao mundo, lá no início do Novo Testamento, tem a descrição de João, vai dizer que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne, está dizendo, ei, a palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus é o cumprimento da palavra, Jesus é a força da palavra, Jesus é a palavra que liberta, que salva, que transforma. Ele é definido como uma palavra. Jesus definido como uma palavra significa que a palavra tem poder. O seu futuro é determinado pela sua fala. O Salmo 33, 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da boca. Tudo foi criado que pela boca. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus vai criar o homem, ele antes de criar, ele fala, façamos, ele declara.
Uma declaração é feita e depois aquilo é feito, depois aquilo se realiza. Mateus 8, versículo 8. Um homem está com o seu empregado enfermo. Aí, Jesus é chamado para ir lá curar o homem. Quando esse centurião, ele sabe que Jesus está vindo, ele fica com vergonha de receber Jesus na casa dele. Ele manda um recado, vai lá e fala com Jesus. E ele fala para Jesus assim, olha, Mateus 8:8, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele disse, olha, fala com Jesus para eu não vir na minha casa não, que eu não mereço, mas se ele falar uma palavra, meu servo é curado. O que esse homem está ensinando para a gente? Que quando você pega a palavra de Deus e transforma em sua, essa palavra traz realização. Ele fala, é o que eu quero, estou querendo a cura aqui, manda uma palavra que o meu desejo, o que eu estou profetizando aqui se realiza, a palavra vai fazer acontecer. Aqui está um princípio muito forte, suas declarações trazem palavra criadora, transformadora, milagrosa de Jesus à existência. Ele falou, dá uma palavra que acontece, é como se ele estivesse acionando o céu. Fala a palavra aí, Senhor, fala a palavra que acontece. Ele aciona a palavra de Deus com a palavra dele. Quantas vezes nós não estamos acionando a boca de Deus com a nossa boca? Quem está me entendendo, dá um amém aí. Se é algo bom, se é algo bíblico, se o propósito é bom, sai da sua boca e passa pela boca de Deus, e então acontece, porque Deus tem todo o poder. Ah, querido, a neurociência somente está confirmando o que a Bíblia diz. Ela diz que a sua palavra tem poder. A Bíblia só diz assim, não, a palavra não tem poder, a palavra tem todo o poder, porque se for a palavra de Deus na sua boca, tem todo o poder. Se a palavra tem poder, com ela você joga uma âncora no futuro. Pastor, como assim? Eu jogo uma âncora no futuro? Sim. Alguém já andou de barco aqui? Quem já andou de barco? Como é que faz quando chega no lugar e quer ficar com o barco parado? Joga uma âncora. E aí, na hora de ir embora, como é que você faz? Você vai puxando a corrente ou a corda até a âncora. E você chega aonde a âncora estava. Suas palavras é você lançando uma âncora no futuro. E aí você começa a puxar a corda e chega aonde suas palavras definiram o seu destino. Amém? Lance sua âncora no futuro. Provérbios capítulo 12, versículo 14, diz assim, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. Olha o que o texto está dizendo, cada um se farta pelo fruto da sua boca. Gente, é a nossa boca que vai produzindo fruto. Provérbios 23, 7, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Quando você pensa alguma coisa e você verbaliza, então você faz com que o seu destino, o seu alvo, seja definido no mundo espiritual. No mundo material não aconteceu, não rolou, mas no mundo espiritual já é um fato, já é uma realidade. Por quê? Porque você fez uma escolha, tal qual tu pensas. Lembra que eu falei que pensamento você pode ter muito? Tal qual tu pensas tu és. Como que o teu pensamento vira uma realidade? Na tua fala. A tua fala é uma escolha dos teus pensamentos, dizendo, ei, de todos é esse, tal qual tu pensas tu és, então eu penso isso, e por isso eu verbalizo isso.
Se só pensa coisas ruins, não espere coisas boas. Se só pensa em mágoas, não espere conquistas. Se só pensa em perdas, não espere ganhos. Se só pensa em vingança, não espere generosidade. Sabe aquele cara que tinha uma carrocinha de cachorro-quente? E depois ele montou uma lanchonete? E depois ele montou um restaurante? E depois ele montou uma franquia de restaurante? Eu duvido que esse cara não disse enquanto estava lá fazendo seus cachorro-quentezinhos: um dia eu vou ser o maior vendedor de cachorro-quente da galáxia, vai ter marciano vindo aqui comer meu cachorro-quente, eu vou botar linguiça e salsicha no mundo inteiro. Eu te garanto. Ele não chegou onde ele chegou sem ter falado muita coisa grandiosa. O pequeno começo dele não definiu o tamanho da sua fala. Quando eu estava no primeiro culto dessa igreja, eu já falei isso para você, era um grupo pequeno, sem condições, sem dinheiro, sem nada. E eu falei no primeiro culto: nós seremos uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, nós vamos ter programa de televisão, programa de rádio, nós vamos fazer uma obra social incrível, nós vamos fazer isso e aquilo, e todo mundo olhando e falando: Forrest Gump, o contador de história. Mas aquilo estava dentro de mim. E porque estava dentro de mim, eu falava. E como eu falava, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que viver o que eu decidi falar. E de tanto eu falar, não é que Deus colocou uns malucos que nem vocês para acreditar? Deus bota maluco na tua vida. E aí, eu fui falando, e alguns foram falando: é verdade, e eles começaram a falar também, e outros maluquinhos ouviram e acreditaram, e nós fomos falando também, e aí todo mundo foi falando, porque eu sozinho não faria nada, eu sozinho não ia chegar a lugar nenhum, eu sozinho estava lá na escola até hoje, na escola municipal, dando uma lata de tinta para reunir no domingo, dando uma lâmpada, dando uma bola de futebol, fazendo um escambo para poder me reunir naquela escola suja. Mas quando a fala foi tomando meu coração, e eu comecei a falar, eu comecei a acreditar, e gente começou a acreditar, e começou a falar, e outros foram acreditando, e nessa onda de falas, nessa onda de fé, olha até onde a gente já foi, e isso é só o começo. Suas palavras definem o seu futuro. Segunda coisa que a Bíblia diz: suas palavras roubam ou promovem a sua felicidade. As suas palavras vão dizer se você vai ser feliz ou não. Mas se eu tiver o problema tal, eu não vou ser feliz. Se eu tiver a dificuldade tal, eu não vou ser feliz. Não são as circunstâncias que definem a sua felicidade, é a sua boca. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10:10. Não façais como alguns, que se lamentaram e murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador. O apóstolo Paulo está dizendo: não faça como essas pessoas que ficam se lamentando e murmurando, porque olha, já estão destruídos já. Esses já estão arrebentados, esses já estão falidos. Não tem como dar certo, nem se preocupe. Esses murmuradores, esses que ficam reclamando, esses daí não vão adiante. Então, querido, você vive o que você fala. Você vive o que você fala. Provérbios 6, de 16 a 19, Deus vai dizer 7 coisas que Ele não gosta, e uma delas Ele abomina. São 7 coisas que Ele fala assim: isso aqui eu não suporto, e uma dessas aqui eu abomino. Vamos ver a lista?
Olha quantas dessas 7 coisas tem a ver com a boca. Diz assim, Provérbios 6,16: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, tem a ver com a fala, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, tem a ver com a fala. E depois ele diz: e o que semeia contendas entre irmãos. De 7, 3, exatamente 3 coisas Deus odeia ver no mundo. Quase metade das coisas que Deus está falando, que Ele odeia, que Ele não suporta, tem a ver com o que você fala. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí o coach fala assim: você é o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Sim ou não? O coach descobriu isso? O coach está falando a coisa certa. Por quê? Porque ele está falando o que está na Bíblia. Ele está dizendo: as más conversações, esses ambientezinhos com essas conversinhas fiadas aí, estão acabando com você. É o que a Bíblia está dizendo. Você vai ser o produto dessas conversas fiadas suas. Você está numa pessoa da igreja que fala assim: a igreja está diferente, a igreja não é a mesma. Você estava numa boa, começou a ouvir essa porcaria. Sabe o que acontece? A igreja é estragada na sua vida. A igreja está voando, abrindo igreja em Moçambique, abrindo igreja em Angola, abrindo igreja no Ribeirinho, no Sertão, produzindo vida, enviando missionários, faz um monte de coisa. E você, a igreja não está legal, e a tua vida está boa? Linguinha, tua vida está boa? Gente, nós não podemos cair nessa cilada mais. As más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que o coach está dizendo hoje está na Bíblia. Você é o resultado do grupo de pessoas com os quais você se relaciona, e você troca as suas figurinhas, e você troca as suas conversas. E se você não andar com gente positiva, gente que ama a Deus, gente que produz, você perde a sua bênção. Mateus 15, versículo 11, olha o que Jesus vai falar, presta atenção. Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que Jesus está falando? Aqui, você comeu uma coisa ruim, pode até passar mal, toma um chá de boldo e resolve. Mas o que você fala, produz tanto mal para você, que talvez você não tenha remédio. Quantas igrejas racharam por causa de boca de um miserável? E alguém acolheu, alguém acreditou, alguém reproduziu, alguém inventou, alguém aumentou. Quantos casamentos acabaram por causa de uma conversa ruim, de uma fala ruim, de uma acusação impensada? Quantos filhos nunca mais foram os mesmos por causa de uma fala ruim, de uma acusação, por causa de um dia em que falharam e o peso da palavra foi pior do que o erro que tinham cometido? Provérbios 26, 22, olha só: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Cara, isso aqui é muito fera. Ele falou que a conversa do maledicente, sabe aquela galera que está sabendo? Sabe aquele desgraçado?
que quer te ferrar, quer acabar contigo, falando mal dos outros. Ele está falando que essa conversa de maledicente é gostosa, é um bom bocado, que na hora dá uma sensação boa. É mesmo? Que isso? A gente acaba gostando de ouvir maledicência sobre os outros. Ele fala assim, ó, é um bom bocado, é melhor do que o cenourita lá, aquele bolo de cenoura com chocolate belga que a irmã faz aí, fez propaganda, irmã. É melhor do que um bacalhau, é melhor, e você engole aquilo, e diz o texto, e desce até o ventre. O que ele diz? Ele falou que a maledicência entra suave, entra gostoso, é um bom bocado, e toma a tua vida, e você achando que vai ficar ouvindo maledicência e não vai acontecer nada. Meus queridos, lembra do texto de Ezequiel 37? Ezequiel tem uma visão. O profeta Ezequiel, ele vê um vale de ossos secos. Deixa eu explicar uma coisa: o osso é a última etapa de um ser humano, sim ou não? Amém? A pele, os nervos, os órgãos, acaba tudo, está o ossinho lá. Depois o osso acabou geral, não tem mais nenhuma lembrança daquela pessoa, tá certo? O osso é a última etapa. O Ezequiel vê um vale de ossos secos, e diz a Bíblia que quando ele vê aquele vale de ossos secos, ele ouve do Senhor dizendo: olha aqui, profetiza aí, profetiza. E então o vale de ossos secos começa a se juntar, os esqueletos, e começa a ter carne, e começa a ter nervo e pele, e um exército se levanta. Irmãos, quando a gente ouve coisas boas, quando a gente ouve coisas de Deus, quando a gente ouve palavras, afirmações, repetições do que a palavra de Deus diz, meus irmãos, nós temos a chance de dar a grande virada da nossa vida e viver sonhos inalcançáveis, sonhos que pareciam impossíveis. Muitas vezes você não tem quem diga para você uma coisa boa. Fale você, seja profeta de si mesmo, porque o que você fala, você ouve. O que você fala, você ouve. Então você precisa declarar o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Ah, pastor, vou sair daqui hoje e vou declarar 1 milhão na minha conta, 1 milhão na minha conta, 1 milhão na minha conta. Ei, querido, não tem a ver com uma declaração ridícula, tem a ver com você profetizar o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Mas você pode não dizer 1 milhão na minha conta, mas pode dizer prosperidade nas minhas decisões, prosperidade nos meus caminhos, prosperidade nos meus negócios. Isso você pode. Terceiro lugar, o que a Bíblia diz sobre as palavras? Suas palavras trazem o sobrenatural. Suas palavras trazem o sobrenatural. Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele foi preso junto com Silas, foram açoitados em praça pública, estão machucados, feridos, estão muito mal, mas diz o texto de Atos 16, que perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles usavam a boca para orar. A Bíblia está dizendo que eles oravam. Alguém estava ouvindo. Não oraram. Não, oravam em voz alta e cantavam louvores a Deus. A boca de Paulo e Silas, no meio da prisão, falava coisas boas, falava de Deus, conversava com Deus, declarava fé em Deus. E eles cantavam uma canção, não está na Bíblia, mas eu acho que foi essa aqui. E os anjos cantam
Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E quando eles acabaram de cantar e de orar em voz alta, um terremoto veio, e as grades da prisão se abriram. Ei, câmeras em mim, presta atenção. Todos nós temos prisões. Às vezes sua prisão é uma vergonha do que você já fez. Às vezes a sua prisão é um medo do que possa acontecer. Às vezes a sua prisão é um medo pela vida de alguém que você ama, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Às vezes sua prisão é uma dificuldade financeira. Às vezes sua prisão é o medo de uma doença que aconteceu com quase todas as suas tias, batendo na porta da sua casa. Às vezes a sua prisão é a vergonha que você tem de admitir que errou e ter que dar o braço a torcer para quem um dia te acusou. Quando você começa a verbalizar com a tua boca a oração, a adoração, quando a tua boca é usada para você se linkar com o céu, o terremoto vem na tua vida e as grades que te aprisionam se abrem. Deus traz o sobrenatural. Mas em último lugar, o que a Bíblia diz sobre a sua fala? Suas palavras de fé trazem ação profética na vida dos outros. Suas palavras de fé trazem ação profética na vida dos outros. Ei, tem gente que nunca vai chegar onde deve sem a sua boca. Tem gente que nunca vai ser o que pode sem a sua boca. Tem gente que nunca vai consertar uma situação difícil da vida, nunca vai tratar uma ferida da alma, se você não usar a sua boca na vida dele. Pastor, onde é que está isso? Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 10:1, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. A boca do justo é manancial de vida. A sua boca, ela faz com que as pessoas tenham um manancial, tenham uma provisão para viver. Amigos, irmãos, diz o texto que a boca do perverso produz a violência. O que é a violência? A retirada de um bem, um dano a alguém, uma situação dolorosa para alguém, é uma violência. A sua boca pode estar produzindo violência na vida de alguém, a sua boca pode estar matando alguém. A boca de cada um de nós, ela tem um poder de vida ou de morte. Quando a gente lê em Provérbios 12:18, diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha o que o texto está dizendo. Alguns falam e a sua língua, ela é uma ponta de espada, ela fere, ela sangra as pessoas, mas a boca do sábio produz medicina, ou seja, produz cura. Ah, pastor, você está falando que muita coisa que eu vivo na minha vida, nos meus relacionamentos, é culpa da minha boca? É, exatamente, agora você entendeu. Tem muita esposa que o marido que tem é culpa da sua boca. Tem muito esposo que a esposa que tem é culpa da sua boca.
Tem muitos pais que os filhos que têm é culpa da sua boca. Tem muitos filhos que os pais que têm é fruto da boca. Eu não estou falando que sempre é assim, eu só estou dizendo que isso pode acontecer. Uma senhora me procurou, falou: pastor, não aguento mais, meu marido chega em casa, todo cheio de bebida, horrível, pastor, eu não aguento mais. Falei: o que você faz quando ele chega tarde da noite, alcoolizado, fedorento, sujo? Eu xingo ele todo, pastor. Seu cachaceiro, vagabundo, você não presta. Eu não aguento, pastor, eu acabo falando um monte de coisa. Eu falei: muda o jeito. Como assim, pastor? Faz diferente. Como assim? Quando ele chegar, você fala: você de novo foi beber? Está até mijado, né? Opa, vem cá, vai tomar um banho para você ficar cheiroso. Já abriu o chuveiro para você? Vai lá, toma um banho. Encaminha ele até o chuveiro. Fala para ele assim: aqui, eu vou preparar um café para melhorar você aí. Seu pijama está dobrado já em cima da cama. Vê se descansa, você está precisando. Ele vai ficar bolado, ele vai ficar assustado. Ele vai falar assim: o que você está querendo? Vai falar assim. Aí você vai falar assim para ele: não, eu não estou querendo, eu estou apenas mostrando para você que o homem pelo qual me apaixonei não é um cachaceiro fedorento, urinado. O homem que eu me apaixonei, ele está morto aí dentro, mas ele pode ressuscitar. E ele vai dar muita honra à minha vida, ele vai dar muita alegria aos nossos filhos, ele vai produzir muita esperança e paz na minha casa. Eu estou esperando esse homem voltar. E sai e vai fazer o café, e deixa o desgraçado sofrer. Meu irmão, deixa ele sofrer. Imagina uma mulher que faz isso, o que produz na cabeça do Zé Cachaça. Sim ou não? Mas é assim que a gente age. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu fui duro? Quantas vezes eu falei demais? Quantas vezes você não? Quantas vezes a gente magoou o filho, a mulher, a filha, o cônjuge, o pai, a mãe, o amigo? Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossa, esse texto é demais. Ele fala: o que você fala produz vida ou morte, mas aqui, você vai colher o que você plantou. Você produziu vida, vida virá sobre você. Você produziu morte, morte virá sobre você. Não é brincadeira usar a boca para amaldiçoar e para destruir pessoas. Agora, e tem exemplos na Bíblia do que uma fala produz. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, Abraão. Deus vira para um homem de 75 anos, com a vida estabilizada, já rico, e fala aqui: sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de uma grande nação. Aquele homem sai aos 75 anos, bota a mulher em cima de uma mula, pega o seu rebanho, seus empregados, e vai para uma terra que ele nem sabia como seria. Ele vai numa aventura, porque a palavra define destinos. Juízes capítulo 6, Deus aparece para Gideão. Gideão está lá escondidinho, morrendo de medo dos midianitas. Deus aparece para ele e fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele falou: quem? Quem? Homem valoroso. Os midianitas estão aqui roubando tudo da gente, eu estou morrendo de medo. Aí Deus fala com ele assim, uma coisa linda que Deus fala contigo. Deus diz assim para ele assim:
E disse o Senhor: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Vai na tua força. Deus não falou, vai na minha força. Ou seja, tinha em Gideão um potencial que não estava destravado. Tinha em Gideão um potencial que ele nem conhecia. Ei, tem algo na sua vida que talvez está retido e você nem acredita que você tenha, mas uma palavra pode liberar você para viver isso. Mas se você só anda com galinha e não com águia, se você não ouve os crentes de verdade, as pessoas que amam a Deus, que servem na igreja, que servem o Senhor, que são apaixonados por vida, você só ouve gente materialista, gente preguiçosa, gente crítica, você nunca vai receber a palavra que vai liberar o teu potencial. Gideão vai lá e movimenta, convoca o pessoal para lutar contra os midianitas. Aparecem milhares de pessoas. Deus fala: teu potencial é maior, tu nem precisa disso tudo. Ele teve que ir com 300 homens e venceu um exército de milhares de midianitas. Ei, o potencial era incrível, faltava uma palavra. Juízes capítulo 11, tem a história de um homem chamado Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. O seu pai casou com outra mulher, teve vários filhos. A mulher rejeitou Jefté, que era filho da prostituta, e os seus irmãos não o tratavam como irmão. Ele se sentia rejeitado. É muito difícil isso, sim ou não? Um dia, Deus fala com os líderes do povo: vai lá no Jefté, porque ele é o único que pode liderar vocês contra os invasores, contra os exércitos inimigos. Eles vão no Jefté, chegam lá: Jefté, nós queremos que você venha nos liderar, queremos que você nos liberte dos nossos invasores. O Jefté fala assim: cara, nem minha família acredita em mim, minha família me despreza, os meus irmãos viram a cara quando me veem, vocês querem que eu vá liderar vocês? Eles falam assim: pois é, você tem potencial para isso, e tem mais, quando você vencer a batalha, nós queremos que você seja o nosso chefe, o nosso líder. Falou: eu vou ser o líder do povo inteiro? É você, Jefté. Jefté vai lá, vence a batalha e se torna o líder do povo. Ei, gente, tua palavra é muito importante, e a palavra das pessoas na vida da gente é muito importante. O que nós temos que fazer aqui na igreja? Nós temos que ter a linguagem da fé. Nós temos que o tempo inteiro falar coisa boa para todo mundo. Nós temos que o tempo inteiro incentivar as pessoas. Isso aqui vai ser um pai de multidão. Olha isso aqui, essa mulher vai fazer coisas incríveis para o Senhor. Essa aqui, esse empresário aqui, isso aqui, vai ganhar muito dinheiro, vai bancar 20 igrejas pelo Brasil. Deus vai abençoar e honrar a vida dele. E esse aqui, essa mulher aqui, vai ser uma construtora de sonhos. Deus vai alavancar a vida dela, vai entregar corações na mão dela, para que ela entregue ao Senhor. Deus vai fazer coisas incríveis. Ei, você precisa ser voz profética. Já imaginou? O cara chegou aqui tem 2 semanas, o nome dele, Joãozinho. Aí o Joãozinho está aqui, alguém conheceu o Joãozinho, aí pega o Joãozinho: vem cá, vou te apresentar com o pessoal. Gente, esse aqui é o João, está aqui com a gente só 2 semanas, mas pensa num cara apaixonado por pessoas, nem é. Pensa num cara que ama a Deus, nem ama. Pensa num cara que sonha grandes coisas com Deus, nem está sonhando. Pensa num cara que Deus vai usar para coisas lindas, sensacionais, ele fica ouvindo aquilo, nem está acreditando. Mas ele começa a ouvir isso, essa linguagem da fé tomando a igreja. Onde ele vai: esse é o João, esse aqui é um homem de Deus, esse é apaixonado pela Bíblia. Ele fala: meu Deus, vou ter que começar a ler a Bíblia, porque eles acreditam.
Esse aqui ama a célula, esse aqui leva a multidão, nunca levou um visitante. Meu Deus, tem que levar visitante, porque eles acham que eu sou pai de multidão. Aquilo que você vai ouvindo e ouvindo e ouvindo, começa a se entranhar dentro de você, começa a tomar suas entranhas, começa a entrar na tua alma, e daqui a pouco explode numa realidade de fé na tua vida. Nós temos que ser voz profética. Mas ele é esquisito, hein? Nossa, pessoa difícil. E você profetiza, e você fala: meu irmão, estou até meio esquisitinho, mas já estou vendo você sendo o campeão de vidas ganhas para Jesus. Já estou vendo você prosperando, já estou vendo as pessoas tendo conselhos sábios através da tua boca. Você será um conselheiro de almas, de multidões. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. E se a gente começar a colocar essa linguagem de fé entre nós, quem está entendendo? Todos nós seremos uma realidade profética. Líder de célula, você tem que chegar na célula e falar: cadê a célula dos campeões de Jesus? Cadê o povo que não desiste? Cadê o povo que sonha alto? Cadê o povo que ama vidas? Cadê o povo que não deixa uma vida ir para o inferno? Enquanto tiver força, luta por cada pessoa. Vocês são uma honra para mim. Eu tenho alegria de liderar vocês. Imagina a pessoa vindo na célula. No primeiro dia ela desconfia, mas gosta. No segundo dia ela desconfia, mas ela fala: será? Depois de um tempo ela fala: se não era para ser, agora vai ser, porque eu gostei desse negócio. Meu pedido a você é que você se lembre que a tua fala determina teu destino. Mas pior de tudo, é que a tua fala define o destino de alguém. Pense para falar. Pegue a Bíblia, tudo que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Declara isso. Senhor, a tua palavra diz, se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Eu tenho uma filha que não está em Jesus, um filho que não está em Jesus, vai voltar, porque a tua palavra garante, profetiza a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus. Essa palavra pronunciada da tua boca, ela passa pela boca de Deus e traz à existência a tua fé.